Voltando ao nosso estudo sobre o livro do Apocalipse, uma mensagem urgente para a igreja. Forte abraço. Vamos dar prosseguimento nesse capítulo 1, onde nós já vimos até aqui a revelação de Jesus Cristo, versículo de número 1, a revelação de Jesus Cristo que deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo, lembrando novamente a revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse é dele, ele é o autor. João é apenas o seu servo escritor que notifica isso à vida das igrejas. Verso 2, o qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Né? A palavra de Deus, que é a qual João se refere aqui no presente texto, é a palavra falada e a palavra escrita, né, em uma linguagem mais acessível, o Evangelho de Jesus Cristo, conforme nós já vimos no vídeo anterior. A revelação, então, é a palavra transmitida e testemunhada pelo próprio Cristo. Verso 3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e as guardam as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Nós falamos também sobre as bem-aventuranças desse livro, que são 7, e esta é a primeira, onde nós temos então uma tríplice promessa do Senhor Jesus Cristo nesta bem-aventurança. Aquele que lê, os que ouvem e guardam as coisas, né, que estão nessa profecia. Verso 4, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então, nós terminamos falando sobre João, direcionando as 7 igrejas, lembrando que não eram só 7 igrejas na Ásia Menor, né, mas essas 7 igrejas mostrava então assim a totalidade para todas as igrejas, né, em todos os tempos, né, aquilo que Jesus queria transmitir, então trazer para a vida de cada uma dessas igrejas, no todo para as igrejas de forma universal. 3 pontos importantes que nós vimos aqui também: a saudação, a eternidade de Deus e os 7 espíritos que estão diante do seu trono, né, o trono de Deus e o trono do Cordeiro. Hoje nós vamos prosseguir. Se você tem alguma dúvida em relação a esses pontos que eu falei, volta nos vídeos anteriores que você vai estar vendo ali aquilo que nós já conversamos. Hoje prosseguimos, então, verso de número 5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. A fiel testemunha. João, então, servo de Deus, apresenta aqui Jesus nessa passagem como a fiel testemunha. Esse título pertence a Cristo por direito e também por resgate, que não só é verdadeiro, mas também a própria verdade, como ele mesmo disse: conhecereis a verdade vos libertará. Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Você vai encontrar lá no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6, e também em Apocalipse 19, que nós vamos estudar ainda no verso de número 11. A frase que nós vemos aqui está no presente. Jesus é a fiel testemunha, descrevendo então o relacionamento de Cristo com Deus quando Jesus esteve na terra. Como fiel profeta, ele jamais falhou em declarar todo o conselho de Deus, né? Lembrando dos ofícios de Jesus, né? Aqueles ofícios que estão em Jesus: profeta, sacerdote e rei. A palavra testemunho significa o quê? Alguém que vê e sabe e então transmite, né? É uma palavra característica então de João, que ele usa mais de 70 vezes em todos os seus escritos. Cristo é o fiel em tudo aquilo que ele deve ser. Ele é genuíno, ele é veraz em seu caráter, ele é fiel e digno de confiança na concretização da sua missão. Esse adjetivo também pode significar para nós confiança na pessoa de Jesus Cristo, na sua missão, e que Deus Pai depositou, né, nele, né, e deixando nele então toda essa certeza. Né? Ele transmitiu fielmente então a sua mensagem, falando a verdade. Ele trilhou um caminho reto, não tinha curvas, ele revelou a verdade, por isso ele é o único caminho, né, sem jamais desviar do seu propósito.
Diz o texto também que ele é o primogênito dos mortos. A presente expressão também reúne dois elementos fundamentais aqui. Revela o cumprimento das palavras dos profetas e do próprio Jesus Cristo, que predisse, né, esse episódio com todas as suas minúcias. Você vai lá no Salmo 16, verso 10, você vai ver isso presente. E Lucas, quando escreve o seu relato, né, dos acontecimentos na igreja primitiva, em Atos capítulo 13, verso 34, nós temos também como exemplo falando sobre isso, né, de Jesus como primogênito dos mortos. A veracidade das escrituras, então, foi justificada, pois dependia desse fato, o fato da ressurreição, né, que temos lá em Lucas 24, verso 44 a 46, né, quando Lucas está escrevendo e quando ele prossegue escrevendo sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja, no livro de Atos, ele escreve também no capítulo 17, verso 3 do livro de Atos. Foi também, então, né, sobre essa evidência central que nós temos, então, que é a divindade de Cristo, da qual a sua exaltação e a sua glorificação se faz presente, do seu supremo poder pessoal, né, que o emblema, né, expressivo que vai estar presente na ressurreição, na imortalidade, tanto no presente como no futuro. Tá? Então também ela dá para nós o que? A certeza, nos assegura desse testemunho que os apóstolos vão dar sobre Jesus Cristo e também da certeza, né, que nós vamos ter com relação ao juízo final, né, onde nós temos o fundamento da esperança dos justos, que já está no presente, né? Por isso está no presente, mesmo que ainda seja futuro, né? Mesmo que entendamos a eternidade que virá, ela já está presente, então, através de Jesus Cristo na sua ressurreição como primogênito dos mortos. Foi, então, e é o fortalecimento da pregação, né, sobre esse tema, né, em qualquer época, em todo o tempo. É isso que Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 14, quando ele fala que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então ele vai trazer isso daí, isso fortalece. Jesus é o primogênito dos mortos. A ressurreição de Cristo, então, foi e é a suprema e majestosa história dos evangelhos e da humanidade. Por isso que João apresenta Jesus aqui nesse contexto dessa forma, né? E também ele diz, prosseguindo o verso de número 6 nessa carta, e nos fez reis e sacerdote para Deus e seu Pai. A ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Reis e sacerdote. O objetivo de Deus era fazer de cada filho de Israel um sacerdote. Isso nós encontramos lá no livro de Êxodo, capítulo 19, verso 6. Nós estamos iniciando um estudo sobre o livro de Êxodo e nós estamos falando justamente sobre isso. Era o desejo de Deus que Israel fosse, né, essa nação santa composta de sacerdotes. Né? Mas isso não pôde ser cumprido. Por quê? Porque eles foram desobedientes a Deus, né? Desobediente à aliança que Deus fez com esse povo. Assim, então, esse direito sacerdotal que era da nação de Israel foi conferida a uma tribo e conferida a Arão e aos seus filhos, né, e aos seus descendentes. Né? Hebreus vem falar sobre isso no capítulo 5, verso 4. Esse direito, então, foi conferido a quem? A tribo de Levi. Em razão dessa tribo, então, ter permanecido fiel ao Senhor quando esse povo caiu na idolatria, adorando aquele bezerro de ouro, enquanto Moisés estava no Monte Horebe, recebendo a lei do Senhor, ou o pacto da aliança com Deus, para ser transmitido a esse povo. Está lá em Êxodo, capítulo 32, verso 1 a verso 29. Então foi trazido, tirado do povo e colocado sobre a tribo de Levi, né, por essa questão de fidelidade. Né? O texto que nós temos em foco ali diz o quê? Que Moisés se pôs de pé, né, na porta do arraial de Israel, e Êxodo 32, verso 26, ele diz: quem é do Senhor, vem a mim.
Então se ajuntaram a ele, diz o texto, todos os filhos de Levi. Dentro, então, da história neotestamentária que nós temos desse relato de Êxodo, cumpre-se o ideal de Deus quanto a esta promessa, aonde na livre graça divina torna ele cada remido um sacerdote. Aquilo que Pedro, quando escreve a sua primeira carta, no capítulo 2, verso 6, vai falar que nós somos reinos, nós somos sacerdócio santo de Deus, né? Nós somos a nação santa, né? Um povo escolhido, né? Para viver dessa forma na presença do Senhor aqui na face da terra. Então, Apocalipse 1:6 e Apocalipse 20, verso 6, está nos recordando essas expressões que já desde o Velho Testamento era desejo de Deus para o seu povo. No tocante, então, meus queridos, ao sacerdócio do crente, nós devemos considerar os pontos que nós temos, então, seguintes em relação a isso. Primeiro, esse sacerdócio se verifica por direito de primogenitura, quando nos tornamos o quê? Filhos de Deus. Naturalmente, nós temos então o quê? Acesso ao Pai. Depois, esse sacerdócio indica também um acesso superior a Deus. Né? Hebreus vai falar bastante sobre essa questão, né? Principalmente aqui nesse caso, capítulo 9, verso 7. Onde o cristão, então, na qualidade de sacerdote, ele oferece um sacrifício superior. Né? O seu próprio corpo como santuário a Deus. Aquilo que Romanos, capítulo 12, verso 1, Paulo fala que nós somos o quê? No nosso culto a Deus, nós temos, então, essa expressão de sermos o quê? Oferecermos a Ele um sacrifício santo e agradável, que é o nosso culto racional ao Senhor. Né? E ele vai... Paulo falando isso, ele escreve, continua dizendo nessa mesma expressão, né, de nós como santuário para Deus, em Filipenses capítulo 2, verso 17, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 6. O louvor, então, de uma vida de lábios que é oferecido a Deus está presente, então, nessa expressão sacerdotal que nós, como igreja, vivemos na presença do Senhor. Hebreus 13, 15. As suas riquezas financeiras, então, devem ser usadas para o benefício do próximo, quando nós falamos, então, em mordomia, sim, porque por essa questão de sermos essa nação santa, esse sacerdócio do Senhor. Hebreus 13 também, agora verso 16. E na qualidade de sacerdote, o cristão, tal como Cristo, né, e o Espírito Santo, é um intercessor em favor dos outros. Né? Essa é uma expressão sacerdotal também que nós vivemos, né, de uns para com os outros na presença do Pai. 1 Timóteo, quando Paulo escreve e ensina, né, a Timóteo, no capítulo 2, verso 1 a 3, vem falar sobre isso. O sacerdócio, então, leva-nos o quê? A comunhão com Deus, o qual é nosso Pai, segundo diz então Apocalipse capítulo 1, verso de número 6. Portanto, o sacerdócio é um meio de comunhão e nessa capacidade conservadora, então, na nova natureza, ela está presente, segundo a imagem do Espírito do Senhor, né, em nós. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, você pode ir aos textos, né, ver essas questões, tá? Porque eu não estou falando aqui algo que não está nas escrituras sagradas. Por isso, citando os textos, você pode parar, pode analisar o texto e continuar na sua dinâmica em relação a esses argumentos que nós trazemos aqui. O alvo é que nós tenhamos o quê? O perfeito acesso a Deus. E isso terá que ser conseguido somente aonde? Através da participação da própria natureza do Pai. Pedro, quando escreve na sua segunda carta, também capítulo 1, verso 4, ele fala sobre isso. É nisso que consiste o quê? A perfeição. Né? O que define para nós como nós seremos aperfeiçoados. Né? Mateus 5, 48, no Sermão do Reino, ou Sermão do Monte, Jesus está falando sobre isso, sobre ser perfeito. Né? Como é perfeito nosso Pai que está no céu. Essa perfeição está dentro dessa expressão sacerdotal, né, que Deus já queria do seu povo lá no Velho Testamento e que trouxe a realidade
para a tribo de Levi, e essa realidade em Cristo, né, é aperfeiçoado então na vida da igreja. O cristão então, ao aceitar Jesus como Salvador, torna-se o quê? Participantes então de um sacerdócio real. Isso é, sacerdócio e realeza. É isso que Pedro, volta a dizer, escreve na sua primeira carta, lá no capítulo 2, verso 5 ao verso de número 9. É dessa forma, então, que nós vemos presente no verso 6 de Apocalipse 1. O verso 7 prossegue. Falando ainda sobre Cristo, diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Isso é verdade. Vem com as nuvens. Primeiro, vamos olhar isso. Esse texto está falando de parousia, ou a presença desse retorno de Jesus Cristo com poder e grande glória. Diz o texto, eis que vem. Eis significa olhe atentamente, considere. Aparece mais de 400 vezes na Bíblia essa expressão, e ela é usada nos tempos passado, presente e futuro. Eis também ocorre o quê? Como um arauto de esperança, ou, para aqueles que não esperam, um arauto de horror. Esta palavra vai aparecer 28 vezes no livro do Apocalipse. Nós vamos ver ela presente no nosso estudo. Ela vai do capítulo 1 até o capítulo 21. Todo olho verá. O que precisamos observar aqui, nessa frase inserida no contexto, onde fala até mesmo os que o transpassaram, e verificar que essas palavras apontam diretamente para quem? Para o povo de Israel na presente era. Pois os que crucificaram Jesus no sentido literal estão mortos, há mais de 2000 anos. Olha lá o que nós vemos lá em Mateus 26, verso 64. Logo então, vamos olhar predições contemporâneas feitas pelos apóstolos e pelo próprio Cristo, que está em Mateus capítulo 24, verso 30, indicam o quê? Que no retorno de Jesus Cristo, a terra, com poder e grande glória, ele será visto fisicamente e em grande impacto aonde? Para os filhos de Abraão, para o Oriente. Por isso esses vão ver Jesus também de uma forma impactante. Olhando para isso, nós recordamos a Zacarias, o profeta, quando ele, no capítulo 12, verso 10, ele traz como base da predição de que todos verão a quem, até mesmo quem os transpassaram. Diz assim, e olharão para mim, a quem transpassaram, e o prantearão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Já era uma profecia messiânica falando sobre esse retorno de Jesus Cristo, que nós temos aqui no livro do Apocalipse, no versículo 7 desse capítulo 1. Jesus ainda nas parábolas que ele fala sobre o retorno seu também, em Mateus 26, ali naquele contexto, verso 64, ele diz, Jesus, tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens. Nós temos uma vírgula aqui, não vamos esquecer. Em breve, o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens dos céus. Aqui quando Jesus já, depois que ele profere todas as suas parábolas em relação ao reino e ao seu retorno, e ele traz essa mesma expressão quando ele está sendo julgado. Será então esse o momento da intervenção divina, e aparecerá onde? No céu, o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos, povos e nações da terra se lamentarão. O que nós temos aqui no livro do Apocalipse. Durante a sua vida terrena, Jesus era o sinal para aquela geração. Lucas, recordando aqui capítulo 11, verso 30, vai estar relatando. Jesus era o próprio sinal naquela geração. No seu retorno em glória, o presente texto,
né? Os filhos de Abraão olharão para os céus e esses se abrirão e eles verão em quem? Jesus assentado à direita do poder de Deus. Marcos capítulo 14, verso 62, Jesus já dizia sobre isso para o seu povo. Né? Jesus, então, nesse exato momento, levantará suas mãos e eles contemplarão o sinal dos cravos em suas mãos. Zacarias 12, 10, João 20, 25 e Apocalipse 1, 7, para mostrar a esse povo que Jesus é aquele que eles o crucificaram, que agora está assentado à direita de Deus Pai e está retornando com poder e glória para julgar sobre todas as coisas. Os filhos de Abraão rejeitaram, né, a voz do primeiro sinal durante o período de Jesus aqui na face da terra. E eles terão que se render à voz do derradeiro sinal no seu retorno. Né? Aquilo que Êxodo 4, verso 8 vem falar. Né? E nós vamos estar estudando sobre isso no vídeo qual nós iniciamos sobre o livro de Êxodo. Continuando, verso de número 8, Jesus então agora se apresenta novamente dizendo: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Alfa e ômega, né? São duas letras do alfabeto grego, que significa o primeiro. E nós vamos ver isso presente depois, nós vamos estudar em Apocalipse 22, 13. Mas fala também desse princípio que está em Apocalipse 21, 6. Né? O primeiro, ou o princípio. Ômega é a última letra desse alfabeto grego e significa o derradeiro. Né? Apocalipse 21, 13. Né? Ou o último que vai estar aqui em Apocalipse capítulo 1 e também no verso 17, capítulo 2, verso 8 e capítulo 21, verso 6. Esses títulos são aplicados à pessoa de Jesus Cristo e apresentam que, ao mesmo tempo, a sua eternidade. Na língua portuguesa, a pessoa de Cristo é representada em cada letra da seguinte forma, e é interessante nós olharmos isso, né? Porque se pegarmos todo o abecedário, Jesus é advogado, 1 João capítulo 1, capítulo 2, verso 1, Jesus é o bispo das nossas almas, 1 Pedro 2, 25, ele é o Cristo, Lucas 2, verso 11, ele é o Deus forte de Isaías 9, 6, ele é o Emanuel, que é o Deus conosco, Mateus 1, 23, ele é o Filho de Deus, João 1, 34, ele é o governador, Isaías 55, verso 4, ele é homem, né, que é a sua natureza também, 1 Timóteo capítulo 2, 5, ele é a imagem de Deus, Colossenses 1, 15, ele é Jesus, né, Mateus 1, 21, ele é o leão da tribo de Judá, Apocalipse 5, 5, ele é um maravilhoso conselheiro, né, de Isaías 9, 6, ele é o Nazareno, Mateus capítulo 2, verso 23, ele é o ômega, conforme nós vimos aqui no verso 8, ele é o príncipe da paz, ainda retornando para Isaías 9, 6, ele é o querido do Pai, Salmo 4, verso 3, que é um salmo messiânico, ele é o rei, né, Mateus 2, 2, ele é o Salvador, né, Lucas 2, 11, ele é tudo no sentido de bondade, Colossenses 3, 11. Ele é ungido, Salmo 2, 2, novamente o Salmo messiânico. Ele é o verbo de Deus, na sua apresentação em João capítulo 1, verso 1. Ele é o zelador da casa de Deus, João capítulo 2, verso 17. Ele é o quê? Ele é o substituto pelo Amém, né? Ou seja, Apocalipse 3, verso 14. Então nós temos toda essa expressão então em Jesus, né, como exemplo para nós mostrarmos, né, Cristo em todas as coisas, Cristo presente em tudo, ok? Por aqui nós ficamos até esse verso de número 8, então quando Jesus se apresenta, né, dizendo que ele é o alfa, o ômega, ele é o princípio e o fim, ele é o que era e que há de vir, ele é o todo-poderoso, né, englobando todas as coisas em si, né, para nós compreendermos. Nós prosseguiremos a partir do próximo vídeo, no verso de número 9, quando nós vamos ver a figura, então, da visão, né, que é dada a João,
né, de Jesus agora glorificado. Né? Nós vimos Jesus aqui, né, e até nesse momento nós vemos até ele mostrando os seus cravos, né, para o povo seu, né, o povo que o rejeitou e que o levou à cruz, né, naquele julgamento, e entregou a Pilatos para esse momento, né, mostrando aquilo do passado, mas temos o atual Cristo também em glória, glorificado, né, dessa forma presente, né, agora no corpo glorificado para apresentar à sua igreja de forma geral. Isso nós vamos continuar a partir do verso de número 9 no próximo vídeo. Até aqui, né? Se houver dúvida, me procura, conversa, traz isso para nós, que nós queremos tentar trabalhar junto. Os textos que eu citei aí, vão a eles, né, para entender melhor, para ver que não é apenas uma fala que nós estamos dando aqui, mas é algo que está presente nas Escrituras Sagradas e caminha, mostrando tudo aquilo que Jesus é e tudo aquilo que a história da salvação traz para nós desde o princípio até o novo princípio eterno, né, dos novos céus e nova terra, que nós temos tudo neste livro, então, do Apocalipse, que conta o passado, o presente, né, e a concretização de todas as coisas. Forte abraço desse irmão em Cristo, até o próximo vídeo.